Seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto terrível, como você que está aí para me assistir. O caso da menina grávida de 10 anos que foi estuprada. Eu acredito que o que mais revoltou a internet, até porque eu não sabia o que tinha acontecido até ontem, quando eu vi a publicação, no Facebook da nossa amiga da igreja. Eu não sabia o que estava acontecendo porque eu não tinha visto ainda a repercussão na internet. Mas foi ontem mesmo que eu vi a repercussão na internet. Na verdade, foi no domingo à noite que eu vi o post da nossa amiga da igreja. E foi ontem, na segunda-feira, que eu vi toda a repercussão do que estava acontecendo. Mas eu acredito que a repercussão desse caso, ela aconteceu por causa da manifestação que teve na porta do hospital, onde a menina ia fazer o procedimento de interrompimento da gravidez, né? Então, a manifestação que ocorreu foi, acredito eu, que o que fez com que repercutisse tanto na internet sobre esse assunto. E eu quero colocar aí o vídeo, não sei se você viu, não sei se você acompanhou, mas eu quero colocar agora o vídeo para você ver da manifestação dos religiosos que estavam na porta do hospital no momento em que a menina estava lá dentro do hospital para fazer o procedimento de interrompimento da gravidez. Olha aí, gente. Bom, segundo a UOL, né, que foi o vídeo aí que eu achei para vocês verem, era um grupo de católicos e eles foram até a porta do hospital fazer uma manifestação contra o aborto, né? Só que é uma situação terrível e foi como eu disse no início do vídeo, eu acredito que o que fez a internet, todas as pessoas se revoltarem muito e comentarem muito sobre o assunto foi esse vídeo. E bom, em relação à postura do grupo que foi até a porta, né, do hospital fazer esse protesto, nós vemos aí que não é um protesto pacífico, né? É um protesto que foi provocativo e algo provocativo não tem uma natureza, como eu posso dizer, de amor, né? Quando você tá provocando alguém, você não está sendo sincero no que você de fato está fazendo. Então, eles são católicos, eu sei, né? Enfim, bem complicado até de você comentar, porque existem vários tipos de grupos, né? Existem os grupos de extremos que tomam atitudes desse tipo. Então, o manifesto foi um manifesto provocativo, um manifesto que partiu até mesmo para o descontrole. Achei ridículo. Isso foi o que eu achei desse protesto aí na porta do hospital. Eu achei ridículo. Se você achou esse protesto na porta do hospital legítimo e bacana, enfim, você é livre para ter sua própria opinião, mas eu achei ridículo. Eu sou cristã, tenho minhas convicções em relação ao que a Bíblia me ensina, mas esse protesto não faz sentido para mim. Eu quero agora falar sobre a questão do estupro e outras coisas também que me chamaram a atenção e me arderam o meu coração e eu quero falar. Se você está me assistindo o vídeo, eu peço que você continue assistindo, que eu vou falar algumas coisas importantes aqui. Primeiramente, o estupro é um crime hediondo, é um crime que tem que ser punido de forma severa,
conforme os nossos governantes acharem melhor, mas o nosso país tem que ter punições severas para isso, rigor de lei, para que haja temor, né? E eu queria também comentar que o estupro para o cristão é semelhante a um assassinato. É isso que a Bíblia nos diz, que estupro e o estupro nem relacionado a uma criança, estamos falando de relacionado a um adulto. O estupro é como um assassinato, é o mesmo tipo de crime. Olha só, eu quero mostrar pra você. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento, ou seja, uma jovem virgem, e a forçar, né, estuprá-la, somente o homem morrerá, pena de morte, simples assim. Não faça nada a moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata seu próximo. Ou seja, um estuprador é semelhante a um assassino. É como um assassino. É isso que deixa bem claro para que todos os cristãos fiquem sabendo disso. O que eu acabei de ler está escrito em Deuteronômio, capítulo 22. E isso é um estupro contra uma pessoa maior, né? Agora, contra uma criança, pedofilia é muito pior, é muito mais grave. Toda essa repercussão deveria fazer toda a nossa sociedade pensar o que é que ela falhou para permitir com que crianças ainda sejam estupradas e abusadas. Crianças que não engravidam. Como elas não engravidam, não dá para saber o que de fato está acontecendo com elas. Essa menina engravidou com 10 anos. Ela veio a ovular e engravidou. Talvez, se ela não tivesse engravidado, ninguém ia saber o que estava acontecendo com ela. Precisou ela engravidar para poderem fazer alguma coisa a respeito. Não se sabe se só foi o tio, se o vô, o neto, ou sei lá mais quem estava fazendo isso com essa menina, mas o fato é que não é só ela que está sofrendo com isso, mas tantas pessoas que já são até adultas passaram por violência sexual quando eram crianças, e crianças que estão passando por isso e continuarão passando por isso. É isso que tem que chamar a nossa atenção de fato. Eu já tive experiência com casos de estupro e pedofilia. Chegaram até mim já casos de pedofilia. Eu tive experiência com isso. E eu quase morri quando eu fiquei, a par do que tinha acontecido com as pessoas que estavam me contando seus relatos. E a sensação que eu tive foi de impotência, vontade de matar quem fez isso com a criança, enfim, que era uma criança na época quando aconteceram os abusos. E essa é a sensação que você tem de querer matar literalmente a pessoa que fez isso com uma criança indefesa. E eu quero dizer pra você que com certeza devem ter crianças ao seu redor, ao meu redor, que estão sofrendo com abuso sexual e que nós nem fazemos ideia. Às vezes a gente não sabe nem como combater essa situação, mas nós precisamos aprender e falar sobre isso para ajudar as crianças indefesas a se proteger desses monstros. A gente precisa, como sociedade, aqui como cristã, eu quero me manifestar como cristã e dizer que a igreja também precisa ajudar as famílias a prevenir a pedofilia. Dentro da igreja, famílias às vezes vão para a igreja, está ocorrendo pedofilia e a igreja precisa tratar sobre esses assuntos. A pedofilia é fruto de uma mente doida, uma mente pervertida. O estupro é fruto de uma mente pervertida. E eu quero me posicionar sobre o tratamento leviano sexual. A forma com que tratam o sexo de forma leviana transformam pessoas em monstros. É isso que eu quero falar nesse vídeo. Quero falar que sim, precisamos prevenir a pedofilia com educação sexual. Mas educação sexual não é tratamento leviano do sexo.
A educação sexual, ela precisa acontecer. Os pais têm que conversar com os filhos sobre sexo. Os pais precisam ensinar as criancinhas a se defender, as partes que não podem ser compartilhadas nem tocadas. O tempo inteiro. As crianças precisam estar confortáveis e confiando em alguém para poder contar se acontecer. Só que, além disso, para a gente ajudar a combater a pedofilia e o estuprador, o pedófilo e o estuprador, você que é pai, você que é mãe, presta bem atenção no que seu filho e a sua filha tá vendo de pornografia no celular. Porque a pornografia é o que mais faz o adolescente, a própria criança se tornar um leviano sexualmente. Porque a pornografia mostra e ensina que o sexo é busca desenfreada pelo prazer. Assim como aquela porcaria daquele filme dos 50 Tons de Cinzas, que mostra uma busca louca, desenfreada por prazer e transforma os seres humanos em animais. O ser humano, ele tem sentimentos. Quem faz sexo sem sentimentos são animais. E os seres humanos não fazem sexo sem sentimento. A forma com que é tratado o sexo na nossa sociedade é assim, de que não tem sentimentos ligados ao sexo, de que o sexo é uma coisa que você tem que buscar o seu prazer. E é por isso, é claro, que tem muitas pessoas que não se tornam estupradores. Mas tem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo de que você tem que buscar seu prazer, consomem a pornografia e se transformam em monstros, porque elas perdem a noção do que elas estão fazendo e vão atrás de prazer em qualquer lugar. E elas são capazes de estuprar criancinhas, bebezinhos, até animais, por busca da porcaria do prazer. A forma com que a indústria da pornografia mostra o sexo é um desfavor à humanidade. É a indústria da pornografia que ajudou, não vou dizer que ela é totalmente responsável, mas ajudou a jovens e adolescentes se tornarem monstros. Por quê? Porque quando um bebezinho nasce, ele não nasce pedófilo. Ele não nasce estuprador. O que torna um adolescente estuprador? Porque casos que eu fiquei sabendo é que meninos de 10, de 12, de 13 estupram seus irmãos. Por quê? Aí eu te pergunto. Os pais precisam conversar sobre sexo. Os pais precisam ensinar que pornografia é uma violência. A pornografia é uma violência. Porque o sexo não é aquilo que a pornografia representa. Mostra a mulher como um objeto e trata o sexo de uma forma leviana. Então, se você quer ajudar a combater o estupro, a cultura do estupro e a cultura da pedofilia, ajude a combater a indústria da pornografia e não incentive os seus filhos a assistirem pornografia e diga pra eles que isso não é o que verdadeiramente o sexo é. O ser humano é movido a sentimentos e o sexo faz parte disso. O sexo está ligado ao emocional. E quando você trata o sexo de forma leviana, você está criando monstros. A porcaria dos filmes, as porcarias dos filmes que têm sido produzidos pela Netflix está me irritando num nível. Eu e meu esposo, a gente coloca pra assistir um filme, do nada aparece cena de sexo explícito. Tem série, né, ensinando a educação sexual. O argumento é a educação sexual, mas estão tratando o sexo de forma leviana. E não estão educando. Estão transformando seres humanos em animais. Porque o sexo não é o que eles mostram. Do nada, o cara pega a menina e começa. Explícito, é uma coisa que parece que você tá assistindo um filme pornô. Eu não aguento mais. A Casa de Papel
tem um enredo lá do assalto e do nada começa Gente, o que é isso? Está obrigando os jovens a assistirem e adultos a assistirem pornografia num lugar onde não é pra ter pornografia. E tá tudo bem, e ninguém fala nada. E é daí que vem os animais. Como é... Enfim, falem o que quiserem. Falem que é doença, enfim. E a forma com que a sociedade trata o sexo é normal, né? Tá tudo bem. Enfim, o meu protesto é esse. Prevenir o estupro e prevenir o assédio, prevenir a pedofilia, é você ensinar a criança como pai, a sociedade ensinar a criança, porque um pedófilo já foi criança, um estuprador já foi criança e adolescente, e é nessa fase que ele vai se tornando um animal. É ensinar a criança e o adolescente de que o sexo não é busca desenfreada por prazer, e que ele pode fazer isso do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, da forma que ele quiser. Isso não existe. Isso é crime. E é um crime digno de rigorosa penalidade, para que haja temor. Porque isso não é uma brincadeira, isso é crime. Absurdo. Então, a educação sexual, ela vai além de dizer para a criança se proteger. Tem que ensinar as crianças a se proteger, os pais precisam conversar com seus filhos e as escolas têm que falar sobre assédio à criança. Mas não tratar o sexo de forma leviana como fazem por aí. Porque isso transforma crianças inocentes em monstros. E esses mesmos estupradores que foram crianças vão crescer, vão ver essa forma leviana com que é tratado o sexo e vão se tornar animais. É o que é fato. Nós temos animais que perderam a noção do que estão fazendo. E estupram. Matam. Porque não tem escrúpulos. Eu gostaria de indicar um livro para pais e mães que são cristãos ou até mesmo que não são e que têm dificuldade de falar com seus filhos sobre a parte sexual. Tem um livro, eu vou deixar aqui a imagem para você ver, e ele ajuda os pais a falar sobre sexualidade com seus filhos, porque isso é muito importante. O livro é esse aqui, ó. Deus fez tudo em mim. Um livro para ajudar as crianças a protegerem os seus corpos. Esse livro foi escrito para ajudar os pais a orientarem as crianças sobre a sexualidade, sobre os seus corpos, e para ajudar os pais a conversar com os filhos sobre esse assunto que é difícil, mas tem que ser conversado. Se você ama o seu filho, você precisa falar com ele sobre sexualidade, mas não de forma leviana. E se as escolas precisam ensinar, que ensinem, mas não de forma leviana. Porque o problema não é ensinar sobre sexualidade. O problema é ensinar sobre sexo de forma leviana. Você quer que eu te prove? Eu não vou te provar com provas aqui, porque não dá, mas... Eu e meu esposo, nós tratamos com jovens já faz 5 anos. Com jovens, adolescentes, até os seus 15 aninhos, a gente tratou muito com eles. E nós conversamos com muitos, né? Ouvimos muitos jovens, muitos adolescentes. E o que adianta você ensinar eles sobre a sexualidade, sobre a camisinha, né? Sendo que na hora que eles vão experimentar o sexo, eles não usam camisinha. As meninas não querem, nem as meninas se preocupem em usar camisinha. Eles querem sentir prazer, porque eles estão sendo instruídos por essa porcaria dessa indústria sexual leviana. Eles veem nos filmes, eles veem nas novelas, eles veem nas séries. O problema não é falar sobre sexo, o problema é a forma leviana com que o sexo é tratada. Aí, não adianta ensinar pra eles que tem que usar camisinha. Eles sabem que sem camisinha é melhor. Então eles querem prazer. Eles não estão nem aí se vai engravidar, se vai pegar doença, eles querem prazer. E não é só os meninos, não, as meninas também estão dessa forma. Então como é que você ajuda a combater? Como é que você vai ajudar a prevenir? É ensinando eles que o sexo não é essa...
enfim, essa baderna que estão divulgando e propagando através de filmes, séries, novelas, pornografia e milhares de formas, né? Grupo de WhatsApp, é nudes, é isso. O sexo se tornou uma coisa animalesca. O ser humano não é um animal, o ser humano tem sentimentos. E os adolescentes estão encaminhando para se tornarem cada vez mais estupradores e pedófilos. Porque como se forma um estuprador e um pedófilo? Vamos combater essa indústria leviana do sexo. Apoiar sim a educação sexual, mas não o tratamento leviano ao sexo. Porque isso sim faz com que as mentes estejam desenfreadamente à procura do prazer pessoal. Nesse vídeo eu não vou comentar sobre o aborto, porque esse assunto é muito profundo e é muito delicado. E eu não vou comentar sobre isso. Mas o que eu quero com esse vídeo é te conscientizar de que a prevenção contra o estupro, a pedofilia, o assédio precisam ser feitos. Porque se essa menina não tivesse engravidado, será que alguém ia saber o que estava acontecendo com ela? Pensa nisso. Será que vai ser necessário quantos mais crianças engravidarem para a gente prestar atenção no que realmente causa essa violência? O link do livro, para quem quiser procurar, ele é da Editora Fiel, tá aqui no box de descrição. Se você não for pai, não for mãe, mas quiser presentear alguém que você sabe que precisa, por favor, faça isso, porque você vai estar ajudando a combater a cultura do estupro, da violência sexual, do assédio sexual. Obrigada por me assistir até aqui. Até a próxima.